Olá, meu amigo e minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José, iniciando mais um encontro nesse começo de sábado, em que normalmente todos os canais que se ocupam da análise política, econômica e social no Brasil não têm muito material relacionado à penumbra da noite, à madrugada, ao final de sexta-feira. Isso porque, como sabemos, todas as instituições estão em recesso, não estão funcionando, enfim, não há produção de fatos novos. Mas nessa sexta-feira, excepcionalmente, se encerrou às 23 horas e 59 minutos o julgamento de recursos que foram impetrados pela figura do inelegível Bolsonaro e Braga Neto contra as decisões que os tornaram, os sancionaram ali economicamente e também com a perda da elegibilidade. Essa situação agora tornou, pelo menos nesse campo do Tribunal Superior Eleitoral, a situação absolutamente irreversível. Evidentemente, a figura do inelegível vai tentar ali, mais uma vez, criar algum tipo de tumulto, fazendo novamente recursos junto ao Supremo Tribunal Federal. Bom, isso vai fazer também com que haja a oportunidade de que, mais uma vez, os crimes que Bolsonaro cometeu sejam expostos, sejam debatidos, né? Assim esperamos que os meios de comunicação façam, né? Eu vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, sobre esse cenário e também do que está acontecendo no entorno do clã, para que ele tenha ainda algum tipo de sobrevida, que ele continue ainda tendo algum tipo de assunto para enganar pessoas incautas diante das situações que acontecem no Brasil e mundo afora. Antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal e ainda não é inscrito, não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, não se esqueça. Dê o seu joinha, mande seu comentário, se puder, se inscreva também no nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Gente, antes de entrar aqui nos temas especificamente, eu quero agradecer a todos vocês, porque, olha, é muito bacana, é muito gratificante ver a força da movimentação que vocês aqui no nosso Portal do José fazem do nosso espaço aqui nas redes sociais. Nós entramos num concurso do IBEST o ano passado e acabamos vencendo graças à participação de vocês. E agora estamos de novo, em duas categorias pelo menos, né, disputando mais uma vez essa premiação de jornalista influenciador. E eu não sabia que eu estava inscrito, porque as inscrições podem ser feitas por pessoas que são simpáticas, enfim, ao nosso portal aqui. E aí, quando eu vi, nós estávamos em 57º lugar nessa premiação, né? Depois, quando eu anunciei aqui, já passamos para 22º, depois para 11º, para 5º e hoje estamos em 3º, gente. Isso é muito bacana, né? Para vocês terem uma ideia, quem está na frente ainda do nosso portal são dois jornalistas, são conhecidos, que têm muita força nas redes sociais, né? O primeiro é o Alexandre Garcia, depois vem o Luiz Ernesto Lacombe. E o Portal do José está aqui, nesse momento, né, em 3º lugar, né? Aqui está a situação aqui, ó, do ranking, né? Então, eu acho que vocês aí, mais uma vez, vão fazer com que a gente fique mais à frente, né? Então, vamos seguir em frente mais uma vez. Muito obrigado, gente. É muito legal a gente ter essa projeção, porque ajuda as coisas que nós falamos aqui chegarem a mais pessoas, né? E eu gosto de dizer para vocês também que aqui, apesar de eu reunir algumas experiências, algumas informações que eu consigo compartilhar com vocês, eu também sou um humilde aluno, porque quando eu leio os comentários de vocês, são muitas coisas interessantes, o enriquecimento que vocês proporcionam também aquilo que eu faço aqui é muito legal, né? Então, bom, hoje eu falei bastante, mas às vezes é necessário a gente fazer isso, né? Bom, vamos aqui essa história do recurso. A matéria aqui de vários jornais. TSE rejeita recurso de Bolsonaro e Braga Neto contra a condenação por 7 de setembro. Ex-presidente e ex-ministro ainda podem recorrer ao STF contra a decisão que os declarou inelegíveis. O Tribunal Superior Eleitoral rejeitou um recurso apresentado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e pelo ex-ministro Walter Braga Neto e manteve a decisão que condenou por abuso nas comemorações do bicentenário da independência no 7 de setembro de 2022. Com isso, a inelegibilidade dos dois por 8 anos fica mantida. Bolsonaro e Braga Neto ainda podem optar por recorrer ao Supremo Tribunal Federal. O TSE considerou que os dois cometeram abuso de poder político e econômico ao misturar o evento oficial com o ato de campanha.
O julgamento ocorreu, né, e se encerrou agora nesta sexta-feira. Os 7 ministros, no entanto, já votaram para rejeitar os embargos de declaração, tipo de recurso utilizado para esclarecer pontos da decisão. Foram contrários ao recurso, inclusive, os ministros Raul Araújo e Nunes Marques. No julgamento em outubro do ano passado, Araújo havia defendido a rejeição da ação, enquanto Marques votou apenas por uma multa contra Bolsonaro. Então, é um fato relevante, né? Duas pessoas que a gente pode cravar ali como sendo bolsonaristas, mostrando ali que não tem jeito não, a situação para ele está irreversível, né? Não vai ser no Supremo Tribunal Federal que nós teremos alguma mudança. Bom, e a criatura continua circulando para um lado e para o outro, ainda ludibriando pessoas. E é impressionante, gente, esse tipo de situação, né? Alguém que não pode disputar a eleição, alguém que cometeu tantos crimes, ainda ser laureado ali, ser cercado por uma série de pessoas que a gente não sabe se a gente fica com dó, a gente fica com raiva, a gente fica com pena, qual tipo de sentimento, porque muitas dessas pessoas perderam parentes, pessoas queridas durante a pandemia, e elas não conseguem associar que o genocida, com seu comportamento, ele catapultou o número de mortes aqui no nosso país de uma forma absolutamente incomensurável. Um Brasil que tem 3% da população mundial teve 11% dos mortos no mundo durante a pandemia, ou em função da pandemia. Isso porque pessoas como eu, você, vários personagens importantes de vários campos, né, do campo institucional, do campo artístico, da televisão, de todos os campos, instituições, prefeitos, governadores, todos juntos, com a ciência, com os sanitaristas, com os médicos, biólogos, todos juntos, nós conseguimos fazer com que o alcance dessa hecatombe não fosse muito maior, como a figura do inelegível projetou, né? Porque ao fazer as coisas que ele fez aqui, enfim, o resultado não poderia ser mais ameno do que foi. Bom, e aí a criatura que causa essa espécie em todos nós, né? Foi ontem em Manaus, e durante lá um lançamento de uma candidatura, onde obviamente ele também faz a solicitação de votos, né? Ele pediu 1 minuto de silêncio pelas vítimas do Rio Grande do Sul e fez uma crítica a Lula. Gente, é um negócio infame demais, é um negócio assim incrível, né? A matéria aqui do Poder 360 diz: em seu discurso citou as mortes causadas pelas chuvas, pediu 1 minuto de silêncio pelas vítimas e criticou a condução do governo federal. Os nossos irmãos do Rio Grande do Sul estão sofrendo muito com uma catástrofe natural. Eu lamento a ineficiência do Estado brasileiro. Vivemos outras situações no meu governo e eu estaria lá no Rio Grande do Sul com meus ministros, disse. Gente, é muita patifaria. Vamos desmembrar um pouco isso? Em primeiro lugar, que minuto de silêncio o assassino inelegível, genocida, pediu durante a pandemia no nosso país, que matou muito mais pessoas do que as que estão, lamentavelmente, sofrendo agora no Rio Grande do Sul. Qual foi o momento que ele dedicou, assim, sinceramente, uma preocupação com os irmãos brasileiros, né? No entanto, agora ele está posando como uma pessoa que tem algum tipo de empatia, algum tipo de preocupação. Se ele tem algum tipo de preocupação, por que ele, que é uma pessoa que tem muito prestígio, né, pelo menos com uma parcela da sociedade, por que ele não foi lá também para o Rio Grande do Sul para fazer uma campanha de doação? Por que ele não foi para lá? E a calhordice, nós sabemos, é que já aconteceram fenômenos dessa natureza, não com esse impacto que está acontecendo agora no Rio Grande do Sul, mas em outras partes do Brasil, ao tempo que ele era presidente da República, como aconteceu na Bahia. E o que o infeliz fez? Foi para Santa Catarina, fica andando de jet ski. Agora, o bolsonarista, ele não enxerga isso. Então, eles ficam o tempo todo sem o menor nível de escrúpulos
utilizando até a vida das pessoas ou a morte das pessoas como uma bandeira para fazer algum tipo de crítica, para poder espizinhar, para poder tirar algum tipo de proveito, né? Então isso, gente, nos faz cada vez mais ter a convicção de como é importante nós lutarmos o tempo todo para que essa situação não passe em brancas nuvens no Brasil. Essa gente tem que ser responsabilizada e essa gente tem que ir para a cadeia. E, infelizmente, o papel que eles têm hoje no Brasil é apenas de distrair uma parcela da sociedade para que essa parte não perceba as coisas que acontecem no mundo concreto no nosso país, né? É muito complicado e é por isso que a gente tem esse espaço aqui. O governo Lula, ele está enfrentando algumas dificuldades, sobretudo porque a sua área de comunicação, a sua aproximação com a sociedade está bem diferente de tempos atrás. Nós temos aqui enfatizado o tempo todo a importância fundamental de se ter uma comunicação de um presidente da República, de um líder político com seu povo, com a base da sociedade, para explicar as dificuldades, para conseguir conquistar mais mentes, corações, para fazer com que as pessoas que não entendiam que a figura dele era uma figura positiva para a democracia do nosso país, mudem a opinião, que as pessoas relevem, que façam uma comparação com o que havia no Brasil antes e o que está tendo hoje. Essas situações todas que envolvem, por exemplo, manifestações como a do dia 1º de maio, que está sendo aí tripudiada, espizinhada pela extrema-direita no nosso país, ela de fato acaba criando um combustível adicional para esses insanos que não têm o que fazer, eles não têm dados objetivos para criticarem programas sociais, erradicação de algumas situações, a retomada de programas, a retomada de mentalidades, como por exemplo a vacinação no Brasil, que foi combatida por essa gente tão insana. Enfim, essas pessoas precisam de uma presença fundamental de um líder político como o presidente da República nas redes sociais, como a gente tem cobrado aqui sempre. A SECOM fez uma licitação aí, onde contratou 4 empresas que vão jogar ali uma quantia muito importante nas redes sociais, né, para tentar reverter alguns buracos aí de comunicação no governo. Mas isso só será que bastará? Será que a ausência do presidente da República nessa história vai fazer com que a comunicação fique mais eficiente? Bom, um líder político tem que ir onde o povo está, né? E o povo hoje está na internet de uma maneira geral. Então, fica mais uma vez aí a nossa observação e a gente volta mais tarde que tem um assunto muito interessante relacionado à economia do nosso país, a soberania do Brasil, que eu quero conversar com vocês, porque a gente está conseguindo lentamente mudar as pautas, né? Mais uma vez, muito obrigado, a gente se vê no nosso próximo encontro. Valeu a participação de vocês aí no IBEST, tá? Aliás, podemos votar todos os dias, tá? Até as outras fases aí. Todo dia você pode votar aqui no nosso portal, tá bom? Um grande abraço, meu amigo, minha amiga. Tchau!